tradução e edificação. Irmãos, eu recentemente, quando eu digo recente, foi ontem, tá? Ontem nós colocamos um vídeo no ar que a gente tirou, você vai entender, você que assistiu, chegou a assistir, tinha poucas visualizações, tinha umas 20 e poucas visualizações, mas já tinha alguns comentários, inclusive. Que se chama um testemunho sobre os clipes, alguma coisa do tipo. E eu tirei esse vídeo do ar por quê? Porque aparentemente ficou parecendo que eu faço as coisas sozinho, o que não é verdade. Irmãos, eu não posso fazer nada sozinho. Nada. Então, gerou um questionamento em algumas pessoas da seguinte linha. O Hallel, né, esse ministério, esse programa de rádio, ele faz parte do Som do Céu ou ele é um ministério à parte? Talvez para algumas pessoas, para mim, eu olhei e falei assim, mas isso, eu nunca disse isso. Mas pode ter, por causa do vídeo, pela forma que eu me expressei, e nisto eu quero me retratar, pode ter parecido que Hallel, né, que o Ministério Hallel, ele faz parte, ele é outro ministério, ele é independente, o que não é verdade, porque como eu coloquei aqui, né, o programa de rádio Hallel também faz parte do Ministério Som do Céu, ele está debaixo do Ministério Som do Céu. É igual o programa Kadosh, está debaixo do Ministério Som do Céu. E o Ministério Som do Céu está dentro da sinagoga judaico-messiânica Beit Sar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. Entendeu? Para vocês terem noção, eu estou dentro da sinagoga agora. Né? Pelo menos por enquanto. Antigamente não era assim, mas hoje nós estamos dentro da sinagoga com o programa de rádio aqui. Então, dentro do lugar, né, da casa, da sinagoga. Então, o que eu quero deixar muito claro? Primeira coisa, que o programa de rádio Hallel, ele surgiu dentro do ministério O Som do Céu. Eu não tinha esse programa antes do ministério O Som do Céu surgir. Ele veio depois e eu não dei a ideia dele. Então eu não cheguei para Céu e falei, Céu, eu queria ter um programa de rádio. Eu não fiz isso. Isso tem que estar claro para os irmãos, isso tem que estar cristalino. Eu não tive essa ideia, isso não veio, eu não tive uma ideia própria. O Eterno colocou essa ideia, eu já coloquei para os irmãos, tive 2 sonhos e num dos sonhos eu apresentava o programa. Eu não tinha nem o nome do programa, nem o que eu ia fazer no programa. Né? Porque talvez, já parou para pensar como é um programa de rádio? Nem eu tinha pensado nisso. Mas você tem uma estrutura, você não é chegar aqui e falar qualquer coisa. Não é simples. Agora imagina para quem que nem é dessa área, nem é dessa profissão. Eu nunca fui radialista. Hallel foi meu primeiro e continua sendo o único, primeiro e único programa de rádio. Eu já ministrava em outros ministérios, em igreja, mas eu não tinha um programa de rádio, não sabia fazer isso. Não sabia mexer com software de rádio, de locução. Nunca soube fazer isso. Nunca tinha aprendido, nunca me interessei a fazer isso. E o programa Hallel, ele surgiu do Ministério Som do Céu. Isso tem que estar muito claro para os irmãos, talvez porque nós estamos com o nosso canal no YouTube lá, fazendo upload das nossas mensagens que são ministradas aqui na rádio, as pessoas podem olhar e falar, mas é um ministério à parte? Pode acontecer isso. E eu já quero deixar muito claro, inclusive, essa retratação / ministração, porque eu creio que tudo pode ser usado para ministração também, não é? Contanto que venha da Ruach. Ele vai ao ar e eu acredito que vai já também esclarecer muita coisa para os irmãos. Primeiro ponto que eu quero aqui colocar para os irmãos, eu não posso nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Eu preciso, primeira coisa, eu preciso da presença do Senhor na minha vida, né? Davi escreveu isso no Salmo 23, em Tehillim 23, versículo 4, quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me protegem. Ele sabia que com a presença do Senhor, mesmo que ele tivesse em um vale de trevas e mortes, ele não temeria, porque ele disse, tu estás comigo. Então, a condição para que eu tenha a proteção do Eterno diante mesmo do perigo de morte é que ele esteja comigo.
Então, se você me ouviu falar, e eu acredito que eu me expressei dessa forma, olha, nós somos uma equipe pequena, eu fiz isso, aquilo sozinho, foi assim. Primeiro ponto que eu quero corrigir desde já, eu não fiz nada sozinho, eu preciso primeiro da presença do Senhor, primeiro da presença dele. Segundo, eu preciso de pessoas à minha volta, afinal de contas eu sirvo a pessoas, irmãos, eu estou fazendo, esse programa é para quem? É para mim? Esse programa de rádio, o ministério é para mim mesmo? Eu estou fazendo locução para mim mesmo? Eu estou igual lá no filme Eu Sou a Lenda? Já assistiram esse filme Eu Sou a Lenda com Will Smith? Ele tem uma locadora de vídeo porque só tem ele na cidade, de que não foi, que é imune na verdade ao vírus, que tornava as pessoas violentas, né? Elas ficavam com, enfim, ficavam parecendo zumbis, mas eram zumbis, eles eram rápidos, né? Eles eram muito violentos. E ele era o único que era imune àquilo, era ele e o cachorro, os animais não eram atingidos. Era ele e o cachorro. E ele tinha uma locadora de vídeos, é muito interessante essa parte. E ele tinha vários manequins. Eu acredito que porque ele ficou tanto tempo, eu não lembro quanto tempo tinha passado, se eram anos já, eu acredito que eram anos que ele ficou ali, morando sozinho, tentando encontrar uma cura. E tinha os manequins lá, e ele ficava, os manequins tudo vestido, ele deu nome para os manequins e tratava ele como pessoas mesmo. Eu não sei, ele começou a ficar, né, começa a loucura de alguém que fica sozinho. Inclusive, uma das maneiras de se castigar uma pessoa em prisão é como? Mandando para onde? Solitária. Coloca a pessoa sozinha, vai para solitária. Já viu isso em filme, principalmente? Põe ele na solitária, tantos dias na solitária. É uma tortura. E no filme ele conversava lá, o Will Smith, conversava com os manequins, deu nomes, né? E em determinado momento, não vou falar porque talvez você não assistiu, mas vale a pena, é um ótimo filme, E ele conversava lá com os manequins, ele não tinha com quem falar, a não ser o cachorro, a cachorra no caso, né? Ele não tinha com quem socializar. Então, primeiro, eu preciso da presença do Senhor. Segundo, eu preciso de pessoas à minha volta. Bereshit capítulo 2, versículo 18, então, o Eterno Elohim falou, não é bom que o homem esteja só. Irmãos, isso é o Eterno que disse. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Eu preciso de pessoas que me correspondam. Então imagina, é absurdo, mas eu tenho que falar, porque talvez possam pensar isso, até mesmo eu possa pensar isso em algum momento da minha vida, se eu me frustrar com o ser humano, eu falo, não preciso de mais ninguém. Então isso tem que ficar muito claro. Imagina eu sentar aqui, ligar o microfone, ligar o computador, ligar as coisas e começar um programa para mim mesmo. Começar a apresentar um programa de rádio para mim mesmo e falar das coisas que eu gosto, dos assuntos que eu gosto e viver para mim mesmo. Queridos, é loucura. É loucura. Já parou para pensar nisso? Até as pessoas que apresentam um programa que fala, puxa, tem 2, 3 que me escutam, ela apresenta crendo que vai ter alguém do outro lado ouvindo ela. Quando o programa Halelo começou, eu ficava pensando, será que alguém vai ouvir esse programa? Será que vai ter, né, ouvintes? Será como que vai ser as coisas? E às vezes eu apresentava, principalmente no início, eu apresentava o programa, irmãos, e ninguém mandava mensagem. Ninguém mandava mensagem. E eu ficava lá, eu falava, Senhor, tá chegando para alguém isso aqui. Na época, o programa ele era transmitido via sinal de rádio, não era só digital, porque hoje é digital, mas ele na época era transmitido via rádio mesmo, né? Então ele pegava todo o bairro ali. Eu falava para vocês, né, o Jardim do Lago, todo o Jardim do Lago recebia o sinal do programa Halelo e ficava pensando o que essas pessoas estariam pensando ao ouvir as coisas que eu falava lá, né, porque coisas judaico-messiânicas eram mais incomuns, não eram tão incomuns, mas eram mais incomuns do que hoje. E eu ficava pensando, quem será que tá ouvindo? E eu lembro que tinha uma senhora que me escutava e ela ligava lá, porque ela não sabia mexer em celular. Ela não conseguia aprender o sistema do WhatsApp. E ela me ligava, tinha um telefone lá na Lírio dos Vales, vocês se lembram disso?
Tinha um telefone na Lírio dos Vales e ela me ligava, Shalom, meu irmão, e conversava comigo ali. Eu tinha pouco tempo, porque imagina, eu colocava uma música pra tocar enquanto eu tava no intervalo e a música tinha lá 3, 4 minutos e tinha que ser muito rápido. Eu falava, o que você tem de pedido de oração? Tarará, tarará, eu quero isso. E era só ela me ligava no horário do programa. E eu achava aquilo tão legal, tão interessante. Eu falei, puxa, tem gente que... Porque não é a rádio, lá o sinal de rádio, não era um sinal conhecido. Não é? Porque você colocava lá o sinal 100 e alguma coisa, ponto não sei quanto FM, né? E você escutava a rádio. Então não era um sinal conhecido. Então a pessoa tinha que estar lá sintonizando. Sabe quando você sintoniza a rádio? Puxa, as coisas estão se perdendo, né? Quem dos irmãos tem um aparelho de rádio analógico aí? Já parou para pensar nisso? Tem gente que nunca viu um aparelho de rádio analógico. Então, no aparelho analógico, para você que nunca viu, você ficava lá com um botãozinho e você ia fazendo. Estamos aqui. Aí a pessoa parava. Brincadeira, não tinha música ainda. Mas ela tinha que sintonizar, né? E alguma coisa tinha que tocar nela que eu estivesse falando. O Eterno tinha que tocar nela. Ela estava sintonizando, vou ouvir alguma coisa na rádio. E ele ficava sintonizando lá. E a voz ou a música que atraísse a pessoa, ela parava na sintonia e ficava ouvindo de que se tratava aquilo. É, meu irmão. É, meu querido, minha querida. Hoje é digital, né? Hoje só vai clicar o próprio celular, ou sei lá, o aparelho digital, mas a maioria das pessoas é no celular que vão ouvir. Elas colocam lá e o próprio aparelho escaneia todas as rádios possíveis, todos os sinais, e aí a pessoa só vai clicando para o lado e seleciona o sinal que ela quer. Poucas pessoas. A maioria das pessoas, elas vêm por indicação. Sabia disso? Elas, põe na... Nós não temos, no caso, né? Nós não temos, mas a maioria das pessoas falam o quê? Olha, põe no sinal tal que tá tocando a rádio lá, é o programa tal, enfim, no horário tal. A maioria das pessoas fazem isso. E eu ficava surpreso com alguém que estava ouvindo a rádio lá. E eu falava, puxa vida, né? Mas mesmo naquele tempo onde eu ficava me preocupando, será que tem alguém ouvindo isso, né? Mas eu nunca deixei de falar. Eu acreditava que o Eterno ia trazer e eu estava falando com alguém. Eu não apresento nada para mim mesmo. Eu não posso fazer as coisas sozinho. Não tem como, não faz sentido. Eu ia estar lá igual Will Smith em Eu Sou a Lenda, falando com manequins. Primeiro ponto, eu preciso do Senhor. Segundo, eu preciso de pessoas na minha vida. Terceiro, eu tenho intercessores, mantenedores à minha volta que o Eterno usa para me fazer seguir no caminho. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Elohim. E a paz de Elohim, a paz de Deus, a Shalom, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês. Para eu ter meu coração e minha mente guardada, eu tenho pessoas que oram por mim. Você, talvez, que está me ouvindo, sabe do que eu estou falando, porque talvez você seja um intercessor meu, não é? E pessoas que eu nem conheço pessoalmente estão intercedendo, estão mantendo, estão enviando suas intercessões, seus recursos, estão ajudando esse ministério. De modo que, ainda que eu tivesse pessoas à minha volta, para que eu as servisse, porque eu estou aqui a serviço, estou trabalhando em prol da palavra do Senhor, achando para que outras pessoas possam ser edificadas, auxiliadas no seu caminho. Eu estou servindo, eu me dedico para servi-los. Eu também tenho pessoas que estão me sustentando, intercedendo, mantendo, lutando por este ministério junto comigo. Pessoas que talvez eu não conheço pessoalmente. Talvez pessoas que nunca me escreveram. Já parei para pensar nisso também. Pessoas que nunca me escreveram, talvez sempre ouviram o programa e oram. Oram comigo. Às vezes eu compartilho, orem por isso e isso. A pessoa ora lá e eu nem sei que ela orou. E eu preciso dessas pessoas também. Quarto, eu tenho pessoas que me ajudam no ministério. E aí eu estou falando de pessoas agora que eu vejo. Minha esposa, minha família, músicos da sinagoga que me ajudaram na gravação de vozes. Você está ouvindo agora. Pessoas que me auxiliaram a gravar isso. Então tem trompete ali, tem violino,
tem coral, tem violão. Pessoas que foram usadas para me ajudar a gravar tudo isso. Eu tenho pessoas assim. Eu não fiz sozinho. Isso tem que estar muito claro para todos. Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Entendeu? Por mais que eu faça boa parte, que eu faça aquilo outro, eu tenho pessoas que me ajudam a fazer. São meus auxiliadores. E eu auxiliador deles também. Nós tivemos muitos ensaios e eu me coloquei na posição de auxiliá-los. De muita gente que nunca cantou, mas que se dispôs, se propôs a ajudar. E está aqui, a voz está tocando aqui. A pessoa deixou a marca dela nessa canção, a marca da ajuda dela. Eclesiastes, Correleta, capítulo 4, versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalhador de duas pessoas, do trabalho de duas pessoas. Prestem atenção. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Tá vendo como eu não posso? Tá vendo como eu não posso? Eu não devo fazer nada sozinho. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Pega esse texto. Se você gosta de fazer as coisas sozinho, essas coisas, pega esse texto e carrega com você. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Quinto, eu tenho uma liderança sobre mim. São servos do Senhor. E me servem. Eles me servem, eles fazem o possível para me ajudar, me auxiliar na minha trajetória. Mas eu estou debaixo da autoridade deles, eu sou submisso a quem o Senhor chamou, escolheu e ungiu para estar à frente do trabalho. Eu estou aqui para auxiliar. Claro que tem momentos que eu não entendo, mas o Senhor os chamou, falou com eles. Não foi, o Senhor não me chamou para liderar aqui, é eles. O Senhor chamou Ros Carlos e Céu, esse casal. Ros Carlos e Marisa, chamou esse casal. Hebreus 13, versículo 17. Obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E sexto e último, eu tenho conselheiros. Claro, o conselho vem da minha liderança também, inclusive. Não é? Eu tenho conselheiros, preciso dessas pessoas e por isso eu estou me retratando, porque eu fui aconselhado até pela minha liderança do que pode estar acontecendo, do que já está acontecendo e pode aumentar. Porque um problema pode ser pequeno hoje, né? A Cel sempre usa a alusão lá do Pequeno Príncipe, dos baobás. Ele fica lá cuidando do planeta dele, do mundo dele lá. E quando ele está cuidando do mundo dele, ele tem que ficar tirando as raízes de baobás que crescem sozinhos, brotam sozinhas no planeta dele, porque do contrário o planeta dele seria tomado por uma árvore que é gigantesca, que é o baobá. E as coisas começam pequenas. E aí, se a gente tirar agora, tá fácil de tirar. Mas se crescer, o que a gente vai fazer para tirar depois? Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ou seja, eu só posso ser bem-sucedido quando eu tenho muito conselho. Então, eu numerei 6 pontos aqui, irmãos, que eu achei importante. Eu preciso da presença do Eterno, é o primeiro. O segundo, eu preciso de pessoas à minha volta, porque eu as sirvo também. Terceiro, eu tenho intercessores e mantenedores que me fazem seguir no caminho. Quarto, eu tenho pessoas que me ajudam no ministério. Pessoas que estão aqui próximas do lado. Esposa, até minha filha, né? Minha família, os músicos todos da sinagoga, toda a estrutura ministerial que nós temos. 5, eu tenho uma liderança sobre mim. São servos do Senhor. E sexto e último, eu tenho conselheiros, eu preciso deles. Às vezes a mesma pessoa que é a minha família é líder, é conselheiro, é mantenedor, é intercessor, é quem está à minha volta. Às vezes a mesma pessoa se enquadra aqui nos 5 pontos, os 5 últimos pontos que eu numerei, e até no primeiro, porque essas pessoas também carregam a presença do Senhor. Uma pessoa pode fazer parte desses 6 pontos, não importa.
O que importa é que eu não posso fazer nada sozinho. Eu acredito que o ministério está crescendo, né? Eu acredito que a gente está vivendo um tempo de crescimento ministerial, de estruturação ministerial. E todo crescimento ele exige uma organização. Ele precisa ser orgânico, ele precisa ser do modo correto, né? Uma vez a pessoa falou para mim, olha, tal pessoa é desastrada, sai batendo, se estabanando todo. E aí a minha mãe na época falou, porque tá na fase de crescimento, né? As pessoas que estão crescendo, elas ainda não acostumaram com o tamanho dos membros delas. E eu fiquei meditando nisso, eu falei, puxa, então se a gente crescer muito rápido, a gente pode ficar estabanado, sair batendo, se machucando, inclusive. A gente pode se machucar por causa do crescimento. E a gente pode machucar outras pessoas por causa do crescimento. A gente pode destruir coisas por causa do crescimento. E é isso que eu não quero. O ministério tem de crescer da maneira certa e no ritmo certo. Não adianta a gente sair correndo. Tem um ritmo certo. Tem um modo certo de crescer. Tem uma direção para nós crescermos. E ainda que nós tenhamos a direção certa, tem que ter um ritmo certo. Então a gente está com muitos projetos. Nós estamos com muitos projetos. Com o Knit Kids, né, dentro do Knit Sahon, o Knit Kids principalmente, com animações em 3D, e também nós temos projetos de músicas para essas animações. Temos os videoclipes, eu tenho um videoclipe que eu quero produzir em animação 2D também para uma canção. Então todas essas coisas são muitas, nós não somos 100% treinados nisto, e isso demanda um crescimento. Agora a gente não pode crescer de uma maneira a se estabanar todo, se machucar, destruir as coisas. E a gente vai ter que ter essa paciência, esse cuidado para não fazermos o que o Eterno deseja do modo errado e no ritmo errado. Tem um ritmo. A nuvem, irmãos, eu não sei quanto dos irmãos já pararam para pensar o que poderia passar pela cabeça daquele habitante do deserto, daquelas pessoas que estavam nas suas tendas, e aí elas desarrumavam tudo, empacotavam todas as coisas, treinados, não é? Nômades. Pegavam, colocavam tudo nas costas, colocavam nos camelos, pegavam os filhos, pegavam as crianças, colocavam todo mundo para andar. E aí eles andavam por um dia, falavam, e agora vamos pegar, a gente tem que dar um tiro aí de uma semana, 2, 3, andando o máximo que a gente puder, parando só para comer, para dormir. E a nuvem, de repente, ela só andava um dia e eles tinham que parar e esperar o ritmo da nuvem. Eles tinham que esperar o ritmo da nuvem. E ali eles não tinham o que fazer. Então o ritmo é importante. Porque por mais que eles estivessem indo em direção à terra prometida, eles tinham um ritmo para chegar lá. E às vezes a nuvem andava uma semana, às vezes ela andava mais, menos. Não importa. O importante é que nós possamos estar na direção certa, sob o ritmo certo. Que possamos nos adequar. Em algum momento, eu contando sobre os testemunhos das produções, eu disse que nós éramos poucos, que a equipe é pequena, que eu mixava, masterizava, editava e produzia. Mas jamais eu quis dizer que eu não obtive ajuda. Então eu errei em me comunicar dessa forma e parecer que eu fiz tudo sozinho. Eu errei em parecer que eu fiz tudo sozinho. Porque para que eu mixasse, ainda que eu mixasse as canções sozinho, não é? Mas para que eu mixasse, eu tive alguém que me apresentou o programa de produção musical. Sabia disso? Eu tive alguém que me apresentou esse programa que eu uso para mixar música. Eu tive alguém que me incentivou a estudar masterização, porque eu não queria masterizar num primeiro momento. E alguém que acreditou que eu pudesse fazer isso, que me incentivou. Você vai conseguir. Eu tive alguém que me apresentasse um software de edição de vídeos, que me presenteasse com um computador para eu editar vídeos, porque meu computador antigo não consegue rodar o DaVinci Resolve, que é o programa que eu uso para edição de vídeos. Tive alguém que pudesse me abençoar, pessoas que... Irmãos, o primeiro videoclipe, ele foi lançado depois que a gente viajou para Israel. Assim, no programa Hallel, nós tivemos outros vídeos, videoclipes, mas o primeiro vídeo que nós produzimos aqui, que nós filmamos, que foi o que eu aprendi a editar, inclusive,
Foi depois que eu fui para Israel e nós tivemos uma família lá que nos suportou em amor. Quantos problemas eles tiveram de lutar ao nosso lado. Quantas situações difíceis nós vivemos ali e eles possibilitaram que isso tudo acontecesse. Eles foram um instrumento do Senhor. Tudo mudou na minha vida depois da viagem a Israel. Muita coisa aconteceu. Nós começamos um canal no YouTube. Né? Nós pegamos, inclusive, o canal do YouTube. Deixa eu deixar isso claro também, que esse canal já existia. Esse canal já existia. Eu não estou citando o nome aqui, porque aí também eu teria que citar todos os nomes. Eu não consigo lembrar de todas as pessoas, irmãos, que me ajudaram. E se eu lembrasse de todos que me ajudaram, ficaria faltando gente. Porque tem gente que me ajudou e eu nem sei. Então eu vou falar sem citar nome. Tiveram pessoas que criaram esse canal. Esse canal que eu estou usando para o Hallel, ele já existia. Era o nosso antigo canal de louvores, que nós gravávamos na Beit, na sinagoga. Ele já existia, esse canal. Ele já tinha um número considerável de inscritos. Eu não comecei ele do zero. Isso tem que ficar claro também. Esse canal, que hoje você deve estar assistindo, ele já existia. Me concederam esse canal, com centenas de inscritos. Centenas de inscritos. E eu estou utilizando ele, então eu tenho que dar crédito a isto também. E depois que eu voltei de Israel, nós retomamos este canal. Nós lançamos o videoclipe Odula Hashem, que é a música que está tocando ao fundo. Nós iniciamos um processo de gravações e lançamos Citrio Magni, que é a segunda canção que está no canal. Nós iniciamos as filmagens que você está assistindo agora, está me ouvindo agora, as filmagens dos vídeos e começamos a colocar lá também. Meu irmão, minha irmã. Tudo isso depois que eu viajei, que eu voltei de Israel. E muitas outras coisas vão acontecer, porque eu falei para o Eterno, eu orei, Senhor, que eu traga de Israel tudo que o Senhor me mandou buscar junto dos meus irmãos e da minha família lá. Então, o ministério tem crescido muito depois dessa viagem. E eu tive pessoas que possibilitaram essa viagem acontecer. Possibilitaram essas coisas ocorrerem. Que fique claro que eu sempre tive pessoas me ajudando. Algumas delas estão nos descritivos dos vídeos, mas muitas outras que me trouxeram até aqui, algumas que eu nem conheço, e o Eterno chamou, capacitou para me auxiliar. Não dá para colocar todo mundo lá. E eu sempre concluo, né? Olha, e a todos que me ajudaram, que intercederam, que me mantiveram, e tarará, tarará, porque não dá para citar o nome de todos. Na ficha técnica eu coloco quem cantou, quem tocou, deixo claro quem participou, mas é difícil. Por exemplo, nomear todos que vão participar de um coral, todos que doaram as suas vozes. Então eu coloco coral Beit Sar Shalom. É difícil. E eu não consigo ir engraçado, porque o Senhor já estava ministrando. Eu mandei esses dias lá num grupo que eu tenho de amigos, eu mandei a quantidade de pessoas que participaram para que um videoclipe fosse produzido de uma pessoa que é bem conhecida no meio cristão. E a gente viu, eu falei, puxa, olha que vídeo bonito, olha que música legal. Como a gente estava pegando algumas ideias, né? Porque depois que eu virei um produtor musical, não me considero deixando claro, não me considero ainda um produtor, né? Eu estou trabalhando com isso, mas eu não me considero um produtor. Mas depois que eu comecei a produzir música, eu passei a ouvir a música de outra forma. Foi que nem quando eu me tornei, aí sim, técnico em prótese dentária, eu passei a olhar para o sorriso das pessoas de outra forma. Meus irmãos, é assim. E depois que nós passamos a produzir videoclipes, eu assisto hoje a vídeos, até filme, de outra forma. Eu falo, olha como é que tá a cor disso, olha como... Porque eu estou trabalhando com coloração, né? Muito pouco. Sei muito pouco. Sou bem raso. Preciso aprender. Mas depois que você liga uma chavinha na sua mente, olha, eles fazem isso, eles fazem aquilo, você passa a assistir de outra forma. E a gente estava assistindo um videoclipe em casa e eu fui olhar a ficha técnica gigantesca para produzir um vídeo, irmãos. Pequeno e simples. Você pode olhar e falar, é simples. Porque não dá para fazer as coisas sozinhos. Então, esse programa eu dediquei para isso. Eu dediquei para esclarecer isso para os irmãos. E esse vídeo vai ao ar, vai estar no YouTube também. Dedicado, né, com o nome. Primeiro que vai ter uma apresentação no canal e eu vou cortar, vou editar. Mas o nome é Eu Não Posso Fazer Nada Sozinho.
ou eu não faço nada sozinho. Isso tem que estar muito claro para todos os irmãos. E eu deixo também essa meditação para você. Você não pode nada sozinho. Você precisa de pessoas à sua volta. Você precisa de conselheiros, você precisa de intercessores, você precisa de líderes que te norteiem. Você precisa de pessoas com mais experiência que você. E acima de tudo, você precisa da presença do Senhor na sua vida. Isso tem de estar muito claro para todos que querem fazer parte do reino. O reino do Senhor, ele é uma das ilustrações que nós temos, é um corpo. O corpo do Mashiach é composto de muitos membros. O corpo, ele não é só cabeça. Nós somos um organismo de muitas células, muitos membros. Nós nos organizamos para trabalhar bem, em comunhão, em sincronia. Mas nós somos muitas partes. Desde o dedo do seu pé até a tua cabeça, tudo tem de funcionar em perfeito equilíbrio. E nós precisamos entender isso, que sozinhos nós nada podemos. Eu espero ter deixado isso claro para você. Deixado isso claro para você. Não só de que eu não faço nada sozinho, mas que você também não pode fazer nada sozinho. E claro, tudo que você for fazer não quer dizer que a gente vai sair envolvendo todo mundo. Eu não posso pegar o meu pé e ensinar ele a tocar piano. Eu falar, toca aí. Eu sei que tem gente que faz isso, mas não é o ideal. Eu não posso chamar pessoas para uma área que não é a delas. E que o Senhor não mandou fazer. Tudo também, quando eu vou incluir pessoas no projeto, tem de ser de muita oração. Debaixo de muita oração. Mas o fato é que eu preciso de pessoas à minha volta. É como se eu fosse tocar piano, né? Com uma mão só. É muito melhor quando tenho duas mãos. É muito melhor quando nós estamos trabalhando em unidade. Que o Eterno possa ter falado com você poderosamente através dessa mensagem, meu querido, minha querida, no nome de Yeshua Mashiach.